Bem-vindos ao programa Porta de Hangar. O livro Airplanes, fotos de Ricardo Beccari já chegou, tá muito legal. Papel couché ficou mais pesado ainda, 170 gramas, que a Gráfica Romos fez pra gente com muito capricho. 120 páginas de muita fotografia, recheadíssimo de foto de tudo quanto é modelo de avião. É avião militar, avião acrobático, avião executivo, é helicóptero. Vale a pena, tá muito legal o livro. Você pode comprar aí nesse e-mail, você fala com a Érica, que ela manda o livro bem bacana para você na porta da sua casa, no conforto do seu lar. Airplanes, por Ricardo Beccari, as imagens são bem legais, vale a pena você comprar um livro desse. No Porta de Hangar tomamos café Sete Senhoras, um café com blend especial, direto da fazenda, em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Você que é piloto, comissário, mecânico, despachante operacional de voo, aeromodelista que faz aviação como hobby também, participa do canal, se inscreve no nosso programa, dá aquela badalada no sino do Porta de Hangar e curte entrevistas como esta que eu vou fazer agora com meu amigo José Bertolucci. Muito bem-vindo ao Porta de Hangar, comandante. Beccari, muito prazer estar aqui com você, meu amigo. É uma grande satisfação para mim. Para mim também. Como é que você começou sua vida na aviação? Bom, Beccari, eu comecei a minha vida na aviação muito novinho, sabe? Quando eu tinha uns 12, 13 anos, sabia? Então não faz muito tempo. Não. Fui trabalhar na VASP, no DO da VASP, com o comandante Joffre. E naquela época era a época dos teletipos, a VASP tinha um avião bacana, que era o Vicont. Meu pai voou Vicont. É? E o grande prazer que eu tinha era fazer os voos de experiência que faziam na época com os Viconts, né? Então, saía da manutenção, ia fazer um voo de experiência. Então, a gente estava ali, trabalhava no DO, conseguia uma boquinha para fazer um voozinho nessa faixa aí. Depois eu saí da aviação, saí da VASP, né, uns 13 anos, e voltei com 18. Mas aí eu voltei na Cruzeiro do Sul. Trabalhei um tempo na Cruzeiro do Sul, no que hoje, na função que hoje o pessoal chama de agente de aeroporto. E fiquei uns 6 meses assim, aí fui fazer um curso que apareceu, surgiu. Era um curso novo, não tinha aqui em São Paulo, no Brasil, que era um curso de despachante operacional de voo. Que legal. Era o DOV, né? É o DOV. Eu não sabia direito o que era isso. E muita gente, Beccari, não sabia direito o que era isso. Fez para poder ter uma profissão. Eu fui porque eu já estava na aviação e gostava da aviação, né? Então eu fui fazer esse curso e fiz, só que esse curso era desenvolvido pela VASP na época. A VASP tinha um departamento de ensino e estava dando esse curso e através de um pedido da diretoria da Cruzeiro eu fiz o curso na VASP. Que legal. Bons até tempos, terminar né? o curso. Bons tempos que você podia embarcar no avião, sair voando com o pessoal para fazer experiência. Hoje você não consegue entrar no aeroporto, né? Não passa da Era outra portaria. aviação, né, Beccari? É outra aviação. A aviação romântica foi embora, né, Bertolucci? Todo romântico foi embora, né? É isso aí. Quem foi para você Alberto Bertolucci? Eu sei que seu pai, uma pessoa importante, mas como referência de vida, como hoje em dia, pelo seu futuro, o que ele fez? Meu pai foi para mim o que ele tinha que ser, um pai. Ele foi o principal, você falou agora, uma referência de vida. Muito mais pelas coisas que você via ele fazer do que pelas coisas que ele dizia que deveria ser feito. Fazia quietinho. Então você tinha referência pelo que ele era, das coisas que ele fez, entendeu? E era um homem à moda antiga, né?
pai, à moda antiga, não fala muito com o filho, correto? Ele dá ordens, né? Então era mais ou menos assim. Depois eu saí, fiz a faculdade, saí aquela coisa toda, e na aviação eu tive um contato mais próximo com ele, no dia a dia dele, no meu, até nós fundarmos a EACOM. Ah, vocês fundaram a EACOM, a Escola de Aviação Congonhas, juntos? Fundamos, nós éramos em 6. Eu, meu pai, o Dilermano, pai do Rafael, o Boque, o Falcão, o Zeno, o Rubel. Só nome de peso, hein? Nós éramos em 6. Esse pessoal que ele falou, Falcão, Zeno, gente, o outro eu infelizmente não conheço, mas são pessoas de peso na aviação antiga. Alguns anos atrás, a aviação, a escola de aviação, era regida pela maioria dos aeroclubes, né, dos interior, aqui de São Paulo, coisa e tal. Surgiu então a aviação, a escola de aviação, como é a de vocês hoje, sem ser no aeroclube, sem ser entidade aeroclube, sendo uma escola particular. Quando é que surgiu essa escola de aviação? Normalmente, inclusive da maneira como está colocada no Código Brasileiro de Aeronáutica, nós temos como uma entidade responsável pela formação, ou tínhamos como uma entidade responsável pela formação do pessoal de aviação, então pessoal do ar e de terra. Nós tínhamos os aeroclubes. E os aeroclubes, inclusive, eles tinham áreas que eram demarcadas. Você não podia ter 2 aeroclubes na mesma cidade. Então, tinham áreas que eles tinham a sua região ali. E eles recebiam um subsídio do governo, recebiam uma ajuda do governo, exatamente para a formação aeronáutica, né? O que acontece é que os aeroclubes passaram, como é a própria tendência natural do aeroclube, a desenvolver atividades mais de voo voltadas à formação do piloto. Piloto privado, piloto comercial. E a aviação já estava chegando num nível em que se observava que ela é muito mais ampla e o saber aeronáutico é muito mais diversificado do que simplesmente a operação da aeronave em si. Outras coisas estavam surgindo. Então estava faltando, no nosso contexto, alguma entidade que fosse voltada para a formação aeronáutica de uma maneira geral. O que aconteceu? No Rio de Janeiro, o Sindicato dos Aeronautas fomentou isso. E surgiu no Rio de Janeiro uma entidade chamada IAPAC, que era a Escola de Aperfeiçoamento da Aviação Civil. Essa IAPAC era dirigida pelo sindicato, depois passou para o próprio DAC. E ela tinha uma formação que extrapolava a formação de piloto e passava a dar formação também do pessoal de operações, do pessoal de manutenção, okay? Do pessoal de aeroporto. Quer dizer, estava começando a se voltar para atender as necessidades da aviação comercial, que antes cabia somente às empresas fazer essa formação, inclusive comissário. Só às empresas cabia isso. E que onerava também a empresa formar comissário, formar todo mundo. Por isso mesmo entrou para vocês essa incumbência de transformar DOV, comissário e que mais? Isso aí foi uma sugestão na época do próprio DAC, que nos sugeriu, porque dando curso para aviação dentro das empresas aéreas, acabavam participando do curso o pessoal do próprio DAC. E vendo a qualidade do curso que estava sendo feito, eles colocaram assim, a ideia de que deveria haver aqui em São Paulo uma escola da mesma forma como existia a IAPAC no Rio de Janeiro. Escola de formação de aviação, de fato, de aviadores e tripulantes. Aviação geral, num âmbito mais amplo, né?
E aí nós formamos a EACOM. Fomos autorizados a funcionar em 1974 e no ano de 74, mesmo em novembro, começamos com os cursos homologados. Já de comissários e tudo Não, mais? não, comissário somente ainda de não, pilotos? mas só piloto privado, piloto comercial, DOV, mecânico de aeronave. Na época o mecânico tinha um outro formato, né? E existia também naquela época um outro piloto, além do piloto privado, piloto comercial, existia o piloto comercial sênior. Eu lembro disso. Depois é que vinha o E piloto de linha PLA. aérea. Faz tempo, hein? Algum. Bertolucci, qual é a responsabilidade social de uma escola na formação de um piloto? Quais são as obrigações dessa escola? Então, hoje, nós não temos mais essa figura separada de escola de aviação ou aeroclube. Hoje existe a figura do SIAC, que é o Centro de Instrução da Aviação Civil. Então, para realizar qualquer curso desse, você deve ser um SIAC, deve ser um centro, entendeu? Então, o aeroclube que quiser fazer um curso, ele tem que, embora aeroclube, pessoa jurídica dessa natureza, ele tem que antes ser um SIAC, se tornar um SIAC. Então, todos os aeroclubes do Brasil, que hoje continuam dando instrução, se tornaram um SIAC. Uma escola é um SIAC. Eu tenho uma faculdade, quero dar um curso de aviação. Então, na minha faculdade, eu tenho que ter a homologação de um SIAC. Okay? Então, hoje, formação aeronáutica é SIAC. Não tem mais essa diferença de aeroclube, escola, faculdade. A responsabilidade, então, de um SIAC na formação hoje, ela difere, mas de forma muito grande, Beccari, do que existia antes, há umas 3 décadas atrás. Porque tudo está mudando. A sociedade muda, a nossa cultura está mudando, os princípios que regem a nossa sociedade mudam. Consequentemente, eles penetram, eles infiltram na aviação. Okay? Então, só para você ter uma dimensão, hoje, uma escola de aviação, qualquer que seja, ela tem uma responsabilidade por tudo que ela desenvolve. Se hoje um funcionário da escola se machucar com a aeronave, se um aluno tiver algum acidente com a aeronave, fatal ou não, um instrutor, ela responde de forma, aliás, não só criminal, como seria o normal, né, mas da forma civil. Ela tem responsabilidade civil sobre isso. E ela tem que indenizar. E é uma coisa que você não discute se ela teve culpa ou se ela não teve culpa. Ela responde e fim. Assim como na aviação, tudo. Uma aeronave teve um acidente. Passageiro foi ferido, faleceu. A empresa, independente de ter sido culpada ou não do acidente, ela responde. Ok? Entendo. Ela tem responsabilidade civil sobre isso. Então, tudo isso só nesse sentido. Agora, isso tem que ser passado para todos aqueles que participam, para todos aqueles que estão na formação. Tudo modificou com relação ao que se espera de um piloto hoje. ano 2001, 2002, quando você fazia a seleção de um piloto, você pedia que tivesse 3.000 horas de voo, que tivesse experiência com jato. Hoje, você não espera que esse piloto tenha 3.000 horas. Ele pode ter 300, ele pode ter 200,
Agora, ele tem que ter treinamento com transição para jato, ele tem que ter uma formação, que ele conheça um equipamento de grande porte, um Boeing, um Airbus. Ele tem que ter um inglês no nível de ICAO, no mínimo 4. Então, hoje, quando você começa um curso de piloto comercial, o primeiro questionamento é: qual o teu nível de inglês? O meu nível de inglês é nada. Então, a tua preocupação não é o tempo que você vai levar para aprender aviação e aprender a voar. É inglês. É o tempo que você vai levar para alcançar proficiência de ICAO 4, pelo menos. Então, todas as coisas estão se alterando, está tudo modificando. Né? Você acha que tirou aquele troço do cachecol branco e colocou profissionalismo ou não? Eu estou desenvolvendo um trabalho agora, junto a uma universidade aqui em São Paulo, exatamente nessa área da formação aeronáutica. E existe alguma coisa que é importante hoje e uma outra coisa que foi importante no início. Qual é o teu conceito de aventureiro? Não existe mais, né? Aventureiro é o cidadão que se aventura. Ele não sabe o que está na outra esquina. Ele tem ideia, ele pode até ter conceitos, princípios, mas ele não sabe o que tem na outra esquina. Ele se aventura. Se não fossem os aventureiros, ninguém tinha feito o primeiro voo. Sim, claro. Não existia nada científico no primeiro voo. É. Nos voos seguintes, entendeu? A aventura estava no sangue. Saint-Exupéry já vem naquela história dele toda, é aventura. Fazer um voo da África para o Brasil no monomotor, isso é uma aventura. Isso não tem nada. Trazer o Jaú voando pelo cima do oceano. Isso tudo é o quê? Aventura. Então, esse espírito aventureiro, esse espírito sonhador, esse espírito que formou, que fez a imagem do piloto, esse espírito que fez com que esse cidadão que pilota a aeronave seja visto de uma forma diferente. E por que é diferente? É diferente você operar no plano, virar à direita, virar à esquerda, e você operar no espaço. O sentimento é outro. O sentimento de liberdade, o sentimento de gaivota, né? É, sim, claro. É um outro negócio. Então, tudo isso veio crescendo para uma outra exigência. Qual é a exigência hoje? Qual é a palavra-chave hoje? Antes, para que a aviação desenvolvesse, é o espírito de aventura. Hoje, a palavra-chave da aviação chama-se segurança de voo. Profissionalismo, né? Ou seja, o aventureiro não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Tem que ter segurança de voo. E o profissional hoje, aquele que detém o profissionalismo, é aquele que sabe, conhece os princípios da segurança de voo e as pratica. Mas é muito interessante esse seu ponto de vista, por quê? Porque muitas pessoas vêm aqui e criticam essa turma nova que está começando. Mas o que eu vejo é o seguinte, a gente hoje temos muito mais informações, é o que você acabou de falar, por causa dos nossos aventureiros do passado, né? E o voo ficou mais fácil do que antigamente, você não acha? Sem dúvida. Não tem mais o que o cara muito que errar na pilotagem, né? Ele tem que gerenciar o avião, você não acha isso? Sem dúvida. Se bem que, né, os imprevistos estão aí. Sempre acontece, mas é por isso que tem o treinamento nas companhias também, né? É por isso que estão os conceitos, os princípios de segurança norteando todas essas possibilidades. Por isso tem os simuladores e essa coisa toda. No currículo da ANAC, tem matérias que você acha que podem ser retiradas ou que podem ser acrescentadas? Na formação do piloto, no início da formação do piloto, quando ele está fazendo o curso de piloto privado,
não poderia ser como hoje está. Hoje está meio que ao Deus dará. A formação do piloto hoje não cobra, não acrescenta nada em termos de cultura aeronáutica, em termos de segurança de voo. Eu acho que essa parte da segurança de voo deveria ser incentivada, deveria ser priorizada já no início, na formação do piloto. Não há essa necessidade de você estar lutando para que um piloto privado seja habilitado quando alcança 40 horas de voo, venha a ser certificado e habilitado exatamente por causa disso. Não há essa necessidade. Hoje nós temos uma luta que está se desenrolando aí com relação ao voo solo. O voo solo hoje está exigindo que na formação, né, é exigido hoje que na formação do piloto privado, que são 35 a 40 horas, ele tenha pelo menos 10 horas de voo solo. Um voo solo diferente do que era o voo solo que nós realizávamos antes, que era um voo solo em torno do aeródromo, voo solo, em torno de pista. Era normal fazer esse voo solo ali, na região do aeródromo. Agora, na navegação, a navegação era o solo assistido. Ou seja, o piloto fazia toda a navegação, preparava, fazia o planejamento, fazia essa navegação e ao lado dele ia um instrutor. E depois o voo solo, a navegação solo também, né? A navegação solo. Eu cheguei a fazer essa, mesmo, entendeu? sem o instrutor. Então, agora, hoje está sendo obrigatório isso e fiscalizado isso. Então, hoje não admite o voo solo assistido. Tem que ser um voo solo efetivo. Isso mexeu com a estrutura da formação do piloto privado. Pois se eu tenho 40 horas de voo, ok? E dessas 40 horas de voo, 25% é solo. Então, nas outras horas, eu tenho que me certificar que esse aluno tem competência para isso. O que coloca muito no limite. E, comercialmente, fica difícil extrapolar essas 40 horas. Uhum. Porque um aeroclube que venha levar isso, observando aspectos de segurança com mais rigor, vai acabar formando o seu piloto privado com 60 horas. Porque ele não vai liberar o aluno para uma navegação sem antes ter feito com esse aluno várias navegações, até ter certeza de que ele tem condições para tal. Então, enquanto ele não tiver condição para tal, eu não vou liberar. Agora que ele tem condição, vamos liberá-lo para fazer o voo solo de navegação. Essa altura ele já passou das 40 horas. Não há nenhum problema nisso. Eu não vejo problema nisso. Porque se esse aluno depois vai querer ser piloto comercial, ele vai ter que realizar essas horas de uma forma ou de outra. Ou seja, solar aquele aluno mais amadurecido, é isso? O solo pode ser dentro dos conceitos que nós temos agora. Ninguém tem problema para realizar isso. O grande problema, o grande compromisso, até pela responsabilidade que a entidade tem, é esse voo solo na navegação. Nós comentamos no início que a entidade ela tem responsabilidade sobre tudo o que acontece com a aeronave ou com a instrução. Quando aquele aluno está solo, voando solo, ela é responsável por tudo. Se alguma intercorrência se der nessa navegação, esse aluno não tiver a competência adequada ou preparo adequado para resolver essa situação, mesmo distante disso e cumprindo
um requisito de formação, de requisito legal, a escola é responsável. Se ele cair, se ele sofrer um acidente, se ele inadvertidamente entrar numa situação que seja fazer uma besteira, enfim. Em qualquer circunstância dessa, é a escola que responde. E hoje, inclusive, dentro do aspecto legal, tem alguma coisa que vai ter que ser resolvida, que não sei por que estão protelando para resolver isso, porque esse aluno hoje, quando está voando solo, ele vai voar solo, mas ele não é detentor de nenhuma licença. Pelo Código Brasileiro do Ar, ele não pode estar voando solo, porque ele não tem licença. Mas existe norma que obriga ele a voar assim, que é da ANAC. E aí, como que ele vai voar sem ter a licença? Precisa de uma licença, precisa de um nome, de um código ANAC. E de quem é o código ANAC? Do instrutor. Precisa responsabilizar também um pouco o aluno para isso, né? Então, esse instrutor está aqui no solo, o nome dele está voando. Está errado, né? Então, mas isso é um erro, eu acho que é mais fácil de resolver. Sim. Nós já tivemos isso antes. Uma licença temporária, você acha? Sim, nós já tivemos isso antes. Entendi. Que era a licença de piloto-aluno. Sim, exatamente. Essa licença existia. No tempo do DSE já existiu isso. Hoje era só incorporar, voltar, resolvia-se o problema. Entendeu? Que é uma fase. E agora, se você me perguntar o que eu acho do voo solo, eu acho importante. Como é que eu vou dar licença de piloto para um cidadão que nunca voou solo? Você acha que o voo solo traz para o piloto, aluno, a confiança do voo? Lógico, até o circuito de tráfego. Tem o primeiro circuito de tráfego solo, que é aquela brincadeira que antes faziam, você chegar na cabeceira, o instrutor desce e fala decola. Foi o meu aí, assim. Aí o giclei aqui fecha, meu. Entendeu? Aí o avião começa a fazer barulhos que você nunca escutou antes. E a pergunta vem, será que eu vou conseguir pousar? E o teu turno de pista leva, parece que meia hora, aquele Mas turno de pista não acaba nunca. Mas é um prazer incrível, né? Esse primeiro voo solo, eu acho que não existe prazer melhor para o aviador. Depois que você passa a ter noção de que você é capaz. Isso é muito importante. Você é a favor das bolsas de estudo federais para os alunos? Para o futuro candidato a piloto, vamos dizer assim? Olha, eu sou a favor de bolsa de estudo municipal, estadual, federal, de qualquer tipo, para todos. Assim como sou a favor do atendimento médico para todos. Então, a educação também para todos, entendeu? Agora, nós precisamos ver, num país como hoje nós temos, dentro de uma cultura louca como nós temos hoje, onde a gente não tem nem como discutir política ou qualquer coisa, porque não existe mais isso. O que existe hoje é um Corinthians e Palmeiras, é um Fla-Flu, entendeu? É um Grêmio e Internacional. A cultura foi pro vinagre. A nossa política foi... Não, a cultura foi pro vinagre. Sim, então dentro de uma política como essa, como eu vou pensar em montar um programa que venha a atender esse tipo de coisa? Como esse programa não vai ser mais uma forma de evasão, como hoje tem um certo fundo que está aí, e que tem muita gente de olho nesse fundo, querendo dar para esse fundo essa conotação de bolsa, que a gente não sabe para onde vai. Então, eu acho que eu sou a favor, eu acho que tem que haver para o ensino, para a educação, para a saúde, ok? Só que eu acho que não é o momento agora de nós pensarmos nisso. Nós não temos ainda maturidade para pensar nisso hoje.
Bertolucci, obrigado pela sua participação. Gostaria que você falasse alguma coisa legal para as pessoas que estão começando aí na área da aviação. No modo geral, aviador, comissário, mecânico, despachante. Bom, a aviação é uma atividade que nos corrompe, ela nos invade, ela nos domina. Não tem como você participar da aviação e não receber e não ter um vírus no seu organismo. É uma cachaça. E quando eu falo em aviação, eu não estou me referindo à aviação comercial. Aviação comercial, aviação profissional, para aquele que quer essa atividade, então ele vai ter que estar pensando em ter tudo aquilo que o mercado hoje está exigindo. Depois o Beccari pode até abrir um leque para a gente ver isso com mais detalhe. Mas tem também a aviação executiva, tem a aviação táxi aéreo, tem a aviação privada. Okay? Agora, quando nós falamos em aviação, nós falamos desde voar um ultraleve, desde você voar um paramotor. Tudo isso é atividade aérea. Uma asa delta, tudo isso é atividade aérea. E a hora que isso incorporou em você, é difícil. É isso aí. Obrigado, Bertolucci, mais uma vez. Obrigado, Valdir, pela participação, pela ajuda, meu amigo, companheiro de sempre, de todas as gravações. Olha, você que não é inscrito do canal, se inscreve, balança o sino do Porta de Hangar. Vamos dividir essas informações tão importantes para vocês aí que estão começando na aviação. O Bertolucci está aqui, dispondo do tempo dele e da experiência. Valeu, pessoal, até o próximo programa. Obrigado.